Opa, tudo bem, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente retoma a nossa discussão sobre a teoria da escolha pública, né? Na aula passada, se vocês bem se lembram, a gente falou lá sobre o teorema do eleitor mediano, né? Da impossibilidade de Arrow, né? A gente acabou depois falando um pouco sobre a questão do lobby, do log rolling, que é a troca de votos, né? Questões lá de ação coletiva. Enfim, tudo isso já é um pouco do o início aí do que a gente vai explorar com mais a fundo na aula de hoje, né? Que a gente chama de teoria da escolha pública, né? Vou dar antes de começar a falar mesmo sobre o que é, né? Vocês devem estar bem familiarizados lá com as publicações, por exemplo, do Cristiano mesmo, que é bem ativo no Facebook, né? E sempre está criticando o governo, né? Algumas decisões aí agora, então, questão do coronavírus. Bom, e boa coisa do que o Cristiano fala ali nas publicações tem como base, né, como pano de fundo, o que a gente vai ver hoje, né, que é a teoria da escolha pública. Claro que, na verdade, o objetivo da aula de hoje não é, né, se aprofundar muito nos modelos e tal, é mais fazer uma apresentação, né, sobre o que tem de mais relevante, vamos dizer assim, né, sobre dos modelos que tem aí dentro desse arcabouço que é a public choice, né, que é a teoria da escolha pública, tá bem? Aí, então a ideia é apresentar um pouco esses modelos e depois no final a gente falar um pouco sobre as aplicações, né, porque a teoria da escolha pública é o que tem de mais moderno, vamos dizer assim, na literatura, em termos de economia e de ciência política, né? É bem onde essas duas áreas aí do conhecimento elas acabam se fundindo, né? Então a maioria dos trabalhos recentes aí justamente visa tá dentro desse arcabouço aí do que a gente chama como teoria da escolha pública, tá bem? Mas bom, sem mais delongas, vamos começar. Bom, a teoria da escolha pública. Então, o que é a teoria da escolha pública, né? Bom, o que a gente estudou até agora no curso, né, de maneira geral? A gente falou lá que, olha, existe uma condição de provisão ótima de bem público, né, que é aquele somatório das taxas marginais de substituição é igual ao custo marginal de prover esse bem público, não é verdade? A gente falou também que uma economia de mercado, sim, tem cachorros, é, que uma economia de mercado ela não consegue atingir esse nível de provisão ótimo, né? Lembra lá por causa do efeito do carona, o exemplo lá do fogo de artifício, né? Então tem o efeito do carona, então uma economia de mercado ela não atinge esse nível socialmente ótimo. Então, o que a gente disse? Olha, aqui abre margem aí para que haja uma intervenção do governo para que justamente a economia passe a produzir esse nível ótimo, né? Que atinja um equilíbrio eficiente no sentido de Pareto. Tá bem? Bom, o que a teoria pública vai dizer? Que, olha, essa visão benigna do Estado, talvez não seja bem assim, né? Que o que a teoria pública da escolha pública vai fazer? Ela vai perceber que, olha, na verdade, o que a gente chama de governo, ele ou melhor, as decisões do que a gente chama de governo é tomada por pessoas, né? E essas pessoas são os políticos, e esses políticos eles podem ou não estar interessados na questão de maximizar o bem-estar social, né? Eles podem estar muito mais preocupados em maximizar o seu próprio bem-estar, não é verdade? Então é essa quebra aí que vai ter na teoria da escolha pública e a gente vai entrar em coisas como falha de governo, né, que a gente vai falar um pouco mais adiante, uma série de questões aí enfim, que não levam necessariamente ao máximo de bem-estar da sociedade, tá bem? Bom, então, um pouco já que eu já falei, né, mas o que é a teoria da escolha pública? Ela entende que o governo é uma instituição constituída por pessoas, né? Os seus políticos, os burocratas, os eleitores. Cada um com sua função de utilidade, né? Com sua função objetivo, que é maximizado sujeito às restrições, né? E os indivíduos, então, eles são motivados por interesse próprio, que no caso dos políticos é atingir o poder ou se manter nele,
Então, aqui o foco vai ser que o objetivo do político é ser eleito, né? É virar lá agora, estamos em época de eleição, né? É virar o prefeito, e o vereador, né? Enfim. Bom, então o que acontece? Como o objetivo dele é ser eleito, ele pode tomar decisões que não estão visando a maximização do bem-estar da sociedade, pelo menos no longo prazo, né? Ele está mais interessado nele do que em todos, tá bem? E também, né, a gente vai falar um pouco sobre o que são as falhas de governo, né? Claro que às vezes nem só mal intencionado o político pode estar, né? Também pode acontecer dele simplesmente tomar uma decisão, como um pouco a gente já viu, né? Aquela questão do desemprego, né? O governo não consegue diferenciar o cara que é capaz de estar trabalhando, mas não está trabalhando, do cara que é incapacitado de trabalhar, né? Então existem também o que a gente vai chamar lá de falhas de governo, tá bem? Assim como tem então as falhas de mercado, né? A gente vai falar também das falhas de governo. Tá? E aí, então, essa teoria da escolha pública ela vai ser aplicada em questões como o lobby, que a gente já viu, o log rolling também, que a gente já viu, problemas de ação coletiva, né, que a gente já falou, rent seeking, que a gente vai explorar um pouco melhor mais adiante, e a teoria da burocracia e ciclos políticos e econômicos, que vai ser um pouco, a gente vai falar sobre isso aqui um pouco nessa aula, tá bem? Então vamos lá, né? A teoria da burocracia. Tá? Bom, o que acontece? Né? As políticas e as formas com que elas são implementadas pelo governo são resultados de decisões do Congresso, como das agências públicas e seus burocratas. Então é o seguinte, né? O que a gente vai considerar aqui na teoria da burocracia? O governo, então, ele é formado lá pelos políticos, e os políticos é que eles vão tomar as decisões lá em termos de orçamento, em termos de idealização das políticas e tudo mais. Só que quem implementa essas políticas são os caras das agências governamentais, que a gente vai chamar aqui dos burocratas. Tá? Então, por exemplo, lá na questão de obra pública, é o burocrata que pede lá os alvará, né, para construção de obra pública, não, né, de obras, né? Ele que vai pedir o alvará, sei lá, o alvará do bombeiro, ver se está tudo certo, né, carimbar as coisas, alvará de meio ambiente, alvará disso, alvará daquilo, tá? Só que é o seguinte, esse burocrata aí, o cara que pede os alvará e tudo mais, dá os ok, ele também é um agente maximizador, né? E qual é o objetivo do burocrata? É maximizar o seu próprio bem-estar, né? Então, o que é o bem-estar do burocrata? É maior salário, maior poder, maior prestígio, maior possibilidade futura de promoção, enfim, de benefício. Tá? Então, esse vai ser a função objetiva do burocrata. Tá bem? Só que é o seguinte, o burocrata, ele sabe, né? Porque, lembra lá, é o político é que decide ou como alocar o orçamento e tudo mais, né? O burocrata, ele sabe que essas possibilidades aqui de benefícios, elas estão ligadas positivamente com o orçamento que ele recebe. Tá bem? Então, o burocrata vai fazer aqui, já antecipando um pouco, né? O burocrata, ele vai tender a pedir cada vez mais alvarás, né? Cada vez necessitar de mais documento, enfim, aumentar a burocracia mesmo, né? Vai ter o objetivo de aumentar a burocracia, por quê? Porque aí o cara que está lá, o político, diz, poxa, esse aqui está trabalhando bastante, ele precisa de uma série de alvarás, precisa atender uma série de coisas, então vou alocar mais orçamento para esse cara, entendeu? Vou dar mais dinheiro para a pasta, sei lá, da questão de obras ou do meio ambiente, né? E aí, quanto maior o orçamento dele, maior a probabilidade dele ter né, receber um aumento de salário, uma promoção, né? Enfim. Essa aqui que é a ideia da teoria da burocracia. Então vamos lá. Bom, aqui tem então esse cara que deu um pontapé nessa teoria da burocracia, né? Que é o Niskanen, né? O modelinho que eu coloquei aqui, até para vocês perceberem que é muito parecido com aquilo que a gente viu da tragédia dos comuns lá, da história dos peixes, né? Ou das vaquinhas lá do vale, né? Como que
tá? Então vamos lá. O que acontece aqui, né? O burocrata, ele é um monopolista, então, sei lá, o alvará é do bombeiro, ele que é o bombeiro, né? Ele que é o burocrata do bombeiro, né? E esse cara, ele recebe um orçamento que se baseia na sua produção mensurável Q da sua burocracia. Então, Q é a quantidade de burocracia que o cara pede aí para, enfim, para sair a obra, né? Então, o TB, que é o Total Budget aqui, ou seja, o orçamento total, né? Budget é o orçamento do inglês, depende positivamente da quantidade de burocracia, mas a uma taxa decrescente. Tá igualzinha aquela função de... Igualzinha não, mas bem parecida com aquela função de receita lá da questão dos peixes lá, né? Tragédias comuns. Né? E aqui está a derivada dessa função de benefício total. Tá? O burocrata, né? Todavia, ele tem uma função custo, né? Ele tem um custo de trabalhar, né? De armazenar aquele monte de papel, redigir um monte de coisa, dar os carimbos, né? E ele tem um custo nisso também. Esse custo também depende positivamente do tamanho da burocracia e ainda de uma forma exponencial, né? Ele aumenta ainda mais com a taxas crescentes, né? Vamos dizer assim, com o tamanho da burocracia. Assumiu as flechinhas aqui para mim, tá? E aqui, então, está a derivada dessa função de custo total aí do burocrata. Tá bem? Qual é o pressuposto do Niskanen? Né? O que ele assume? Os burocratas conhecem as preferências de seus legisladores, né? Mas os políticos não conhecem os verdadeiros custos dos serviços que estão sendo prestados. Então, o que acontece? Né? O burocrata, ele identifica que o político, ele pensa assim, olha, se eu estou trabalhando bastante, eu, burocrata, então o político vai pensar, opa, eu tenho que dar mais orçamento para esse cara, né? Ele tá exigindo, tem muita documentação, tem muita coisa, então eu vou dar mais orçamento para ele. Ao mesmo tempo, o burocrata percebe que o custo de datilografar as coisas, digitar, né? Datilografar é coisa de velho. De digitar as coisas, de carimbar os negócios, de conferir para ver se está tudo certinho, de acordo com a liberação lá com as normas, né? Isso tudo tem um custo. E esse custo ele não é observado por parte do político. Tá? Então, quer dizer, o que o político observa é só a quantidade de burocracia mesmo que é exigida e aí, poxa, precisa de mais recursos para manter isso, tá bem? Só que ele não observa o custo, tá ok? O que vai acontecer então? É a mesma coisa que a tragédia dos comuns, mas vamos lá. Olha só, o problema do burocrata é maximizar o seu orçamento, né? Então, maximizar o orçamento nada mais é do que expandir a quantidade de burocracia ao máximo possível, tá? Porque lembra lá, a quantidade de burocracia é positivamente relacionada com a quantidade de dinheiro que ele vai receber, tá? Então, até que ponto que ele faz isso? Bom, até no modelo lá, o lucro igual a zero, né? Ou seja, quando o benefício total seja igual ao custo total. Então tá aqui as duas funções, igualou, faz uma matematiqueza aqui e nós ficamos com essa expressão, né? A quantidade de burocracia vai ser essa expressão aqui, tá bem? Bom, só que é o seguinte, né, pessoal? A gente já falou aqui diversas vezes que a condição de eficiência em termos de economia sempre é o quê? Receita marginal igual a custo marginal, ou aqui no caso, né, o benefício marginal igual ao custo marginal, que é justamente quando se igualam essas duas derivadas aqui, tá bem? Então é exatamente o que está aqui, né? A derivada do benefício total do cara, né, que é o orçamento, né? Então a derivada do benefício igual a derivada do custo, tá? Que vai dar essa expressão aqui. Percebam o seguinte, tá bem? Essas duas expressões, na verdade, elas são idênticas a não ser por esse 2 aqui. Então o que acontece? Na verdade, quando o burocrata age como maximizador, né, de orçamento, né, o que vai aumentar lá as probabilidades dele ganhar benefício, ele vai fazer, a quantidade de burocracia que ele vai produzir é 2 vezes o tamanho da ótima. Tá bem? Pegaram a coisa? É muito parecido com o modelo do peixe lá, da tragédia dos comuns, não é? Por isso que eu coloquei aqui, né? Bom, então, em termos gráficos, o que é que está se passando aqui? Ó? Nessa linha aqui eu tenho o benefício marginal, né?
tá bem? E nessa linha aqui eu tenho o custo marginal. Pode ignorar essa daqui por enquanto, né? Então aqui eu tenho o custo marginal e aqui eu tenho o benefício marginal. O que acontece? O que equilíbrio eficiente é o quê? É quando o benefício marginal se iguala ao custo marginal, que é exatamente quando se cruzam, na verdade? Então tá aqui no meu Q0. Tá bem? O que acontece? A produção do burocrata maximizador vai ser exatamente o dobro dessa quantidade eficiente, que vai ser esse Q estrela aqui. Então, o que está acontecendo nesse Q estrela? Bom, está acontecendo o seguinte, ó. Aqui eu tinha o meu excedente, né? Lembra? Aqui eu tenho pontos onde o benefício é maior que o custo, tá? Aqui nessa área F, eu tenho pontos onde o custo é maior que o benefício. E o que vai acontecer no meu Q estrela é que essa área F aqui vai ser exatamente de igual tamanho que a E. Tá bem? E aí é aqui que eu tenho o meu ponto do burocrata maximizador. Tá? Aqui as duas áreas aqui elas se sobrepõem, né? se cancelam, melhor dizendo, se cancelam, né? Aqui como excedente é positivo, né? Vamos dizer assim, aqui como um excedente negativo. Tá bem? Então esse aqui é o nível do burocrata maximizador lá de orçamento. Tá tranquilo? Bom, mas e o que acontece, né? O que eu quis mostrar aqui com relação à teoria da burocracia, né? O modelo desse do Niscani? É que o burocrata, ele não está preocupado, vamos voltar aqui para o gráfico, ele não está preocupado com eficiência, né? Ele está preocupado com o próprio bem-estar, ele está preocupado mesmo é que o orçamento do governo seja cada vez maior. Então aqui, pela teoria da burocracia, isso é importante salientar, o que vai acontecer? Eu vou ter governos gigantes, né, gente? Eu vou tender a ter governos cada vez maior em termos de tamanho. Né? Porque lembra lá, não está visando a eficiência, ele está querendo maximizar o bem-estar dele próprio, é maior salário, mais promoção. Tá? Então aqui, pela teoria da burocracia, eu tenho governos gigantes. Tá? Então o que acontece? Como o público não está, o setor público, né, não está interessado na eficiência, pelo menos o que a gente viu aqui da teoria da burocracia, o setor privado, né, a gente assume que seja voltado para a eficiência, né, porque senão vai sair do mercado, aquela questão toda, né, no longo prazo lucro igual a zero. Né. Então é o seguinte, será que na prática mesmo o setor público é realmente não eficiente? Será que é só o setor privado que é sinônimo de eficiência? Bom, o que acontece? Né? Na literatura, a gente tem algumas evidências de que sim, o setor privado é mais eficiente. Né? A produção, por exemplo, de aço, telecomunicações, de bancos, né? Diz que sim, a evidência na literatura diz que, olha, o setor privado é mais eficiente. No entanto, porém, todavia, contudo, existem bens, existem alguns serviços aqui, como fundo de pensão, seguro-saúde, educação, que as evidências não são tão conclusivas. Tá? Isso aqui a gente ainda vai falar sobre, vai ter uma aula sobre gasto do governo, a gente vai falar sobre essas três coisas aqui, acho que até mais. Tá? Então o que acontece? Por que as evidências nem sempre são tão conclusivas? Tá? Acontece o seguinte, ó, comparar a eficiência de empresas privadas e públicas é difícil, não é uma coisa fácil. Aqui tem o exemplo dos Correios, né? Até está em moda agora bater no Correio. O que acontece? Olha só, o Correio público e o Correio privado, né? O Correio público, tá certo que demora, tem uma série de problemas aí. Só que é o seguinte, o correio público ele não está interessado no lucro, né? Então, por exemplo, se eu quiser mandar uma carta daqui até uma cidadezinha no interior do Acre, lá, eu posso mandar, tá bem? Vai demorar, eu sei, pode se perder, eu também sei, mas eu posso mandar, uma hora chega lá, tá bem? Agora, o setor privado, que está visando lucro, ele pode simplesmente dizer o seguinte, olha, cara, daqui do Rio Grande do Sul para mandar lá para o Acre, a gente não cobre. Não cobre porque a gente tem prejuízo. Tá? O setor privado visa lucro, então não necessariamente ele vai querer atender essas regiões aí. Imagina um Amazonas lá que tem que cruzar rio, fazer um monte de coisa lá nos barquinhos. Como é que funciona para as cartas chegar lá, né? Se o objetivo é lucro, se não é lucrativo, eu não quero. Ou senão o custo vai ser lá nas alturas, não é verdade? Então imagina, tu meio que tira dessa população lá
toda a possibilidade de fazer compras pela internet, não é verdade? Chegar lá, agora Dia das Crianças, comprar alguma coisa pelo Amazon lá, né? Enfim, né? Comprar os livros, isso aí vocês deviam estar fazendo. Tá? Então, quer dizer, por mais que seja a mesma atividade, né? No caso do correio, né? Mesma atividade, cara, existe um lado positivo de não visar lucro, né? Atender toda a população. Então, o que acontece? Se a sociedade julga, olha, eu acho que comunicação é interessante, eu acho que é positivo, né? Nós, sociedade, decidimos que é positivo que as pessoas também tenham acesso, recebam cartas, podem comprar coisas pela internet, enfim, né? Isso é importante. Então, a sociedade pode se juntar e contribuir para que isso aconteça, né? Que é como no caso ter uma empresa de correio pública, tá? Um outro ponto que é super interessante, né? A questão, por exemplo, da educação. Então, olha lá, existem escolas públicas e escolas privadas, tá bem? Só que aí, como é que eu vou medir qual escola é mais eficiente, né? Bom, eu posso pegar a regra do Enem, né? E ver quem, sei lá, sai no jornal sempre, né? Ah, os aprovados em medicina, os aprovados aqui nesse colégio, tantos aprovados. Bom, eu posso usar essa métrica. Só que aí começa uma coisa, né? Em escola privada, eu posso assumir, acho que é razoável assumir, que quem está em escola privada tem mais recursos, né? Tem mais dinheiro. E esse cara, esse aluno, então, ou melhor, essa família que põe os alunos em escola privada, ela também vai ter mais acesso à internet, a computador, a compra de livros, à luz, enfim, caneta, caderno. Vai ter uma condição socioeconômica que vai contribuir para o ensino desse filho, né? De uma maneira muito diferente do que é o aluno na escola pública, né? Então já começa de saída que a minha comparação não está muito correta, né? Porque eu não estou comparando laranja com laranja, é laranja com banana. Na verdade, são pessoas completamente diferentes lá que ingressam nas escolas, né? Então começa por aí. E segundo, que bom, posso usar a métrica do Enem? Posso. Então, daqui a pouco, sei lá, tem mais ah, alunos da escola privada, né, sendo aprovados no Enem. Só que é o seguinte, eu como pai, né, ou melhor, até como sociedade, eu posso pensar, cara, mas daqui a pouco estudar para prova, né, só para passar, só para ter aquele, sabe, aquele coisa quadradinho ali formatado, só matemática, 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 estatística aí, que estatística nem tem na graduação, né? Mas português, 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 biologia, biologia, sabe? Ter tudo isso aí, daqui a pouco não transmite valores para os meus alunos, para os meus filhos, né? Eu estou interessado que eles tenham noção da sociedade, que eles sejam, enfim, pessoas preocupadas com questões como desigualdade, que eles tenham mais noção de mundo, né? Que eles aprendam a ser a amizade, né? A ser, enfim, ter harmonia, ter companheirismo com as pessoas, né? Então, como é que eu vou medir essa questão de valores, por exemplo, né? Então, quer dizer, se a escola, se o objetivo se a métrica tá lá no jornal, daqui a pouco as escolas se transformam em verdadeiras usinas de carinhas aprovados no Enem. E daqui a pouco não é só para isso que é educação, né? A educação também é respeitar o próximo, é ter uma noção de convivência, de sociedade. E isso é não mensurável, né? Vamos dizer assim, né? É difícil de tu medir isso. E aí como é que tu sabe qual é a mais eficiente, né? Será que é a escola pública ou será que é a escola privada? Então, quer dizer, é difícil comparar essas duas coisas. Pegaram a ideia do negócio? Eficiência também depende da métrica final, né? Assim como no caso lá do correio público, correio privado, né? Depende do que eu considero como eficiência, tá bem? Bom, então quais são aí que a literatura aponta como as fontes de ineficiência do setor público? Então tem primeiro as questões organizacionais e as questões individuais. Por organizacionais, a gente entende como uma restrição orçamentária frouxa. Claro, se a empresa lá é do governo, o governo, teoricamente, tem aí o dinheiro infinito, né? Então,
a sociedade, né, contribui, né, e o governo lá se endivida e tudo mais, então é o dinheiro como se fosse infinito, né, então não tem restrição orçamentária. Bom, papel político, né, das organizações, e aí todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, troca o prefeito, lá, ou troca o governador do estado, secretarias de educação, secretaria disso, secretaria daquilo, todo mundo muda os comandantes lá, porque agora vai entrar o pessoal que é alinhado do mesmo partido político, né? É alinhado com o prefeito X ou com o prefeito Y, né? Então, papel político das organizações, ausência de competição, então quer dizer, já que não tem concorrente, para que eu vou trabalhar de maneira eficiente, né? A questão dos alvarás é isso, né? É o monopólio estatal, né? E ainda outras restrições, como de pessoal, né? A questão de ser difícil de demitir, ainda bem, ou de pagar salários competitivos, né? Então, aqui, por exemplo, salários competitivos, eu sei que no Brasil isso é um pouco distorcido, né? Porque o setor público tem um salário considerável perto da média do mercado privado no Brasil. Né? Mas mesmo aqui, em economia, isso é um problema muito sério, né? Talvez vocês não estejam sabendo dessa história, mas isso em economia é um curso que está dando. Agora com a pandemia, dos anos para cá, acho que diminuiu um pouco, mas há uns 2, 3 anos atrás a coisa estava bem, assim, bem ferrenha, né? Porque o que acontece? Lá, um curso como lá em São Paulo, lá, que é o GV São Paulo, PUC Rio, né, essas coisas, eles conseguem dar um salário muito mais alto pro pessoal que está terminando doutorado lá fora, né? Eles trazem os caras dão uma mala de dinheiro e o cara vem para dar aula e publicar, né, e fazer o curso ser top, né? Isso é uma coisa que as universidades federais não conseguem acompanhar, né? Por exemplo, eu quando eu fiz o meu concurso, eu já sabia qual era o meu salário de antemão, porque está ali no contrato, tá bem? E aí não tem muito essa diferenciação, né? O cara que vem lá de fora, ele, poxa, eu vou para o mercado, então vou ganhar muito mais dinheiro do que isso, tá bem? Então a questão de ser competitiva, né? De conseguir, melhor, atrair bons funcionários, os melhores dos melhores, né? Apesar de que isso aqui no Brasil é diferente, né? Porque como eu falei, aqui os salários são altos já, né? Bom, questão de aquisições, né? Então, eu me lembro que na época da faculdade tinha um problema sério com o negócio da caneta, né? Dos quadros. Então, o que acontecia, né? Necessidade de especificações. Poxa, tu ia lá, descrevia a melhor caneta que tinha, né? Então, queria que a caneta fizesse isso, queria ver se aquilo, tivesse não sei o quê. E aí ia tudo para fazer a compra lá, né? Me fugiu agora a palavra. Mas ia lá para o pessoal, para as empresas lá que se interessavam fazer ofertas lá, né? E aí vamos dizer que assim, a melhor caneta é a Bic, né? Só que aí tu pediu lá as especificações, uma outra empresa atendia, a canetinha desse outro cara, atendia aquelas especificações, chegou, compraram, né? Porque ela ganhou poxa, me faltou a palavra. Ela que ganhou a licitação, obrigado. Ela que ganhou a licitação, então é a canetinha dela que a gente vai usar. Cara, chegou lá, atendia tudo aquele monte de coisa, mas chegou no quadro, porcaria de caneta, muito melhor a Bic. Só que, né, diferente do setor privado, né, o setor privado a melhor é a Bic. Bom, o cara vai lá, manda o estagiário lá e vai lá e compra as canetinhas Bic, né? No setor público, não. É tudo por licitação, tudo tem que ter uma regra. A gente procura se defender o máximo possível com as especificações e tal, mas é impossível, muito difícil que um contrato, enfim, ele acabe dimensionando todas as situações, né? Bom, e também a questão do orçamento, que bom, o orçamento lá, né? O governo decide todo ano o orçamento tal para educação, outro para saúde, outro para não sei o quê. Então, se por exemplo o orçamento lá chegou em dezembro, fim do ano, acabou as canetinhas da FURG. Eu quero comprar mais caneta. Mas o orçamento já foi, né? já esgotou todo o orçamento planejado. Né? Claro que não é bem assim a história, mas uma situação limite, né? Diferente do setor privado que não é tão engessado, né? Eu acho que essa que é a palavra-chave aqui, né?
não é tão engessado, né? A questão de tu atrair melhores pessoas, questão da maleabilidade na aquisição das coisas, né? Do próprio, da questão de orçamentária também, né? O setor público ele é muito engessado. Bom, ainda tem as questões individuais, né? Existe incentivo via pagamento, né? Dificuldade de demissão, que aí, de novo, né? Como eu falei, né? A questão de atrair os melhores funcionários por bancar um bom salário, né? Mas também o próprio incentivo. Então, já que eu falei dessas universidades aí, nessas universidades, o professor que publica numa revista muito, muito boa, que dá muito trabalho, ele é muito bem remunerado para isso. O cara ganha, olha, mais de 10 pila por ter conseguido publicar numa A1 dessas internacionais. Aqui na universidade pública, eu tendo feito esse serviço ou não, o meu salário é igual, né? Ou seja, tem uma questão interessante aí sobre incentivos. Bom, aí coisas que a gente já falou aqui, né? O problema de agência, né? O objetivo dos burocratas, aqui tá tudo meio junto, né? Onde então o problema de agência, né? O principal é o cidadão e o agente é o servidor público, né? O burocrata. Então o burocrata ele quer maximizar o próprio bem-estar, ele não está preocupado. Apesar de ser o eleitor que banca ele, né? Ele não está interessado em maximizar o bem-estar do eleitor. Ele quer maximizar o próprio bem-estar, né? E aí também um nível excessivo de aversão ao risco, né? Que é aquele negócio. Como eu não tenho incentivo a publicar, né, no A1, também não tem incentivo para criar muita inovação, não. Eu não tenho para que fazer tudo um processo mais rápido, né? Os alunos ser avisados de tudo que está se passando, quando tem aula, quando tem não sei o quê. Não tem para que ter essa inovação toda. Eu sou avesso ao risco. O negócio é o seguinte, tem que ter o papelzinho lá, bem burocrático mesmo, tem que carimbar em uma via para um, outra via para outra, aí manda para a secretaria disso, volta para cá, vem para lá. Para que informatizar, para que fazer essas coisas, né? Então, quer dizer, tem um nível aí de aversão a risco dos próprios funcionários, porque, olha, eu não tenho incentivo, então para quê, né? Tá bem? Bom, então é o seguinte, né? Já falamos batemos um monte no setor público. Então, cara, pega esse monte de empresa pública, pega tudo que é público aí e privatiza, né? Privatiza! Então, vamos privatizar. Por que que não, essa não necessariamente é a solução? Uma coisa a gente já viu, né? Que é os monopólios naturais. Então, o que acontece lá? Olhando aqui para o gráfico do monopólio natural, olha lá. Se eu cobrar preço competitivo, né, preço igual ao custo marginal, aqui, eu tenho prejuízo, porque afinal o custo médio está bem aqui em cima, né? Eu tenho prejuízo. Mas lembra lá, monopólio natural, vem serviço de utilidade pública, água, energia elétrica, né? Como o custo fixo de abrir esse tipo de coisa, ele é muito alto, por isso que o custo médio está aqui, tá bem? Bom, o que mais? Bom, então se eu tenho o mercado competitivo, eu vou quebrar, tá? Então qual é o preço mais próximo, né, do eficiente? É justamente esse preço aqui, onde o custo marginal, custo médio, desculpa, ele cruza com a demanda, né? Então é cobrar esse preço aqui onde eu tenho lucro igual a zero. Tá bem? A gente já viu isso aqui, só estamos relembrando. Então tá. Eu tenho aqui a minha empresa pública no monopólio natural lá de água, né? E aí o que eu faço? Não, eu quero eficiência na oferta de água, eu quero eficiência, não quero mais nada público, porque público é muito ruim. Né? Então o que eu faço? Bom, passei para o setor privado. O que o setor privado pode fazer? Bom, se ele vier para cá, ele quebra, né? Ele está com um preço abaixo do custo. Então o que ele faz? Ele vira monopolista. Quando ele vira monopolista, o que acontece? Uma galera que tinha água aqui passou a não ter, por quê? Porque o preço foi para as alturas. Tá bem? Por que o preço foi para as alturas? Porque o mercado, uma economia de mercado, né? O cara precisa ter lucro. Então o cara vai ter lucro aqui. Tá bem? Então esse é um motivo, né? Olha, a privatização no monopólio natural, né? Pode resultar em um custo mais alto para os consumidores, pois sem a competição, né? No caso monopólio natural, só cabe um, o produtor irá maximizar seus lucros. Tá bem? Então ele vira monopólio e aí ele tem lucro e tudo mais. Então, acaba não sendo tão interessante a privatização. Tá bem? Bom,
Como é que é no Brasil aqui, né? Um pouco desse relatório do Tesouro Transparente aqui, né? Em 2018, o Brasil tinha participação societária em 213 empresas. 46 de controle direto, né? Ou seja, dependem totalmente do Estado. E 167 de controle indireto, ou seja, tem participação do Estado. Né? E ainda tinha 59 aqui com participação minoritária. Então, olha só, questão de dependentes aqui em vermelho, né? Transporte, saúde, pesquisa e desenvolvimento, parte aqui da indústria, né? Uma aqui de comunicação, é totalmente dependente do governo, tá bem? Então, quer dizer, depende da sociedade aí como está contribuindo aí para a existência dessas empresas. Se a gente olhar em termos de lucro e prejuízo, olha lá, os bancos, a energia, aqui esse de saúde, eu não enxergo bem direito o que tem ali, os serviços, né? Tudo tem lucro. Em compensação, portos, aeroportos têm um prejuízo enorme. Pesquisa aqui, a Embrapa, né? Pesquisa e desenvolvimento, a indústria também, alguma coisa com prejuízo. Então, quer dizer, além de ser dependentes do orçamento do governo, tem empresas que sugam também os recursos, né? Sugam os recursos da sociedade, né? Principalmente aqui os portos e aeroportos. Também um pouco da realidade nacional, tá? Bom, aí o que acontece? Como então o governo ele tem essas falhas de governo aí, né? Ele não consegue, ele não é tão eficiente, né? Ele não é eficiente. Alguns economistas vão dizer o seguinte, cara, mesmo que tenha monopólio natural, não deixa o mercado agir sozinho, né? Por causa do seguinte, quando o governo intervém, como ele não visa eficiência e tudo mais, toda essa problemática do governo, pode ser que o remédio seja pior do que a doença. Então, deixa tudo para o setor privado, tá bem? E aí o que eles vão usar como defesa, né, para que seja tudo do setor privado, que o governo não intervenha na economia? Bom, primeiro, informação limitada por parte do governo. Aqui, de novo, né, aquela história que eu até já tinha comentado, do governo, ele às vezes não consegue diferenciar bem, no exemplo lá que a gente usou, né, o pessoal que é capacitado para trabalhar, mas que não está trabalhando, e diferenciar esse cara do que é incapacitado de trabalhar, sei lá, por alguma restrição física, alguma coisa assim. Né? Então o governo lá era um exemplo de criar um benefício de desemprego, né? Então ele não consegue diferenciar muito bem e aí ele acaba, se ele cria esse programa de desemprego, ele acaba tirando o incentivo a trabalhar, né? Porque o cara que é capaz e não está trabalhando, ele também recebe o benefício, assim como o cara que é incapacitado de trabalhar, né? E é por isso que tem esse segundo ponto aqui, que as consequências das ações do governo ele também não consegue mensurar muito bem, né? Que é nesse caso, nesse exemplo, trocar os incentivos, né? Além disso, controle limitado sobre a burocracia, né? Então, o governo, como a gente já viu pela teoria da burocracia, que é sempre os burocratas, né? Que é sempre um Estado cada vez maior, porque daí ele consegue tirar proveito disso, né? E além disso, as limitações do processo político, né? Que é a questão do lobby, né? Então, olha lá, mesmo que o governo tivesse toda a informação perfeita, né? Ele soubesse diferenciar quem é capaz, quem é que não é capaz, tudo mais, o processo político, lembra lá da questão do lobby, né? Pode ser que os políticos acabem beneficiando grupos de interesse, né? É claro que isso são outros tipos de países, né? Não é muito nossa realidade aqui, né? Então, o que acontece? Os políticos podem agir em prol de grupos de interesse. Bom, qual é um exemplo clássico aqui de falha de governo, né? A nossa realidade atual, né? Aqui, acho que todas essas fotos foram tiradas do Facebook do Cristiano, mas olha só que legal, que legal, que tragicômico, na verdade, né? Olha só, decisão. Rodízio mais rígidos de carro provoca aglomeração no transporte público em São Paulo. Então, quer dizer, o que o governador lá de São Paulo, ele fez o seguinte, olha, o problema do coronavírus é a aglomeração. Então, vamos barrar os carros lá, fazer rodízio de carro, porque aí diminui as pessoas, aumenta o custo da pessoa sair de casa, então vai diminuir a aglomeração.
que aconteceu? A galera deixou de ir de carro, foi tudo no metrô, que é muito pior, né? Todo mundo uma sardinha e todo mundo junto, né? Então, quer dizer, o governo não tem informação limitada mesmo. Outras questões aqui, ó. Coronavírus. Senado aprova projeto que proíbe despejo de inquilino durante pandemia. Pô, será que o cara. Será que ele diferencia lá quem tá sofrendo, que tem problema com coronavírus, de quem simplesmente vai deixar de pagar? Né? Será que aqui o pessoal simplesmente não vai surfar toda essa onda aqui, não vai mais pagar aluguel nenhum? Aqui o prefeito de Canoa, né, Capão da Canoa. Logo, isso aqui foi logo no início da pandemia que o cara simplesmente fez um muro aqui para ninguém entrar nem sair da cidade, né? Para barrar, não entra coronavírus em Capão da Canoa. É, imagina, será que vai ter desabastecimento? E aqui é legal, né? O comitê do Covid e os três patetas, né? Dois mais dois, três. Né? Um monte de bananice. Agora mesmo, ontem, né? Eu tava vendo. Saiu a notícia aqui, eu moro em Pelotas, né? O pessoal afrouxou a questão de poder ir para restaurante e tudo mais. E tem até festa, mas daí tem restrição de capacidade e tal. E aí saiu como é que se diz, no documento, né, oficial, saiu um parágrafo lá que diz o seguinte: é proibido dança de qualquer tipo. Dançar agora não pode, né? Umas ideias meio malucas, né? Teve também, não sei se vocês chegaram a ver um shopping que ficava entre duas cidades, acho que era em São Paulo isso. E aí o que acontecia? Um município fez lockdown, então tinha que estar tudo fechado, e o outro não. Então metade do shopping fechou, a outra aberta. Boa, ótimas decisões. Vimos muita coisa, enfim, né? É a parte das falhas de governo, né? Então vocês devem ter um monte de exemplo aí legal também. Né? Tragicômico, tragicômico. Bom, vamos lá. E aí a questão é a seguinte, né? Será que essas falhas de governo, será que essas atrapalhadas aí dessas políticas, será que isso afeta o crescimento? Então aqui eu trago dois autores, né? O Acemoglu e o Robinson, que, cara, se vocês não têm esse livro, eu sugiro fortemente que vocês comprem, né? Ou pelo menos procurem ter acesso a ele, porque é muito bom a leitura, né? Tem os artigos científicos também, né? Para quem é mais raiz, mas eles até traduziram para o português, é bem legal o livro. Né? E o que eles indicam nesse livro? Né? Os países com governo mais inclusivos, ou seja, que defendem lá os direitos de propriedade, né? Eles acabam tendo crescimento, são países que dão mais certo, né? Crescem mais do que países cujos governos são o que eles chamam aí de extrativos, né? Que são um poder concentrado em elites muito pequenos. Tá? Não quero dar muito spoiler aqui, mas é muito legal esse texto aqui, né? Aqui é meio que onde está a literatura de economia sobre crescimento hoje em dia, né? É aqui, Acemoglu e Robson, esse livro, né? E aí aqui o maior exemplo, a questão da Coreia do Sul, Coreia do Norte, né? Que eram do mesmo país e aí em 48 se separaram, né? E aí, claro, Coreia do Norte é um país extrativo, né, com uma questão de concentrado com uma pequena elite, e já a Coreia do Sul totalmente, né, direito de propriedade, economia de mercado. Bom, e tem esse outro artigo que a gente vai voltar a falar nele, né, lá na aula de corrupção, que é do Mauro, de 95, né? O que ele mostra? Ele mostra que a qualidade do governo, né, tendo como base corrupção, burocracia, né, elas influenciam o crescimento, ou seja, governos com pior qualidade, né, de governabilidade, né, com mais corrupção, com mais burocracia, acabam tendo menor crescimento, tá? Bom, para ilustrar isso, né, se vocês ainda não viram, não conhecem essa foto aqui, né, o que acontece? A Coreia do Sul e a Coreia do Norte era o mesmo país lá em 48, né? Aí houve a guerra e tal, se separaram. Aí vem aqui, ó, em azul está o crescimento do PIB per capita da Coreia do Sul e aqui em vermelho o da Coreia do Norte, mas lembrando que aqui nem o PIB eles conseguem medir, tá? Isso aqui é estimado, tá? Mas não acredito na estimativa, vamos olhar para a foto de satélite, né? Então aqui está a Coreia do Norte com uma luzinha aqui só em Pyongyang, né, que é a capital deles, e aqui está a Coreia do Sul, né? Dá uma ideia do quanto cresceu o que é a Coreia do Sul hoje, né? Até para nós, daí seria interessante também considerar aqui o Brasil, que não era muito longe, não,
E olha o sucesso econômico que foi a Coreia do Sul. Vem aqui, ó, o PIB per capita de 2015, que foi o último que eu achei o valor comparável, né? $36.500, PIB per capita, PPP, e a Coreia do Norte, 1.700. Pá, vê, né? Mais de 20 vezes aí o PIB, né? Então, quer dizer, a Coreia do Sul totalmente o caso de sucesso em termos de crescimento, né? Bom, o que mais que a gente tem para falar sobre teoria da escolha pública? Tem também a teoria do Leviatã, tá? A teoria do Leviatã, se você nunca ouviu falar, tem lá um livro do Thomas Hobbes, né? Onde o Leviatã é um monarca absoluto, tá? E por isso que recebeu esse nome em homenagem, né, essa teoria, né? Então essa teoria, o que ela diz, né? É do Brennan e Buchanan, eu acho, né? Que foram os caras que iniciaram essa parte dessa literatura. Então o que acontece, né? Assim como o Niskanen ao governo, é uma coisa única que visa maximizar o poder e tamanho, tá? Então o objetivo do governo é estabelecer lá os impostos e tudo para maximizar o seu orçamento, que está relacionado aos seus salários dos políticos, aos benefícios dos políticos, tá? Que nem o Niskanen. Qual é a diferença da teoria do Leviatã, né, do Brennan e Buchanan para o Niskanen? É que é o seguinte, para a teoria do Leviatã, os eleitores eles não podem confiar no governo. Tá? O governo só quer extrair. Né? E para... não estava achando a setinha. Bom, e para fazer essa... A única maneira dos eleitores, né, evitar com que sejam totalmente, enfim, sugados aí seus recursos, é através da legislação. Tá bem? Que a legislação é que vai limitar o poder do governo e tudo mais, de tarifar, né, emitir dívida, imprimir dinheiro, né? E tudo no longo prazo aqui é prejudicial para a população. Tá? Maximiza o bem-estar lá dos caras, que tem tudo terno, né, carrão, recebem auxílio celular, auxílio, sei lá o que mais, auxílio pet shop, auxílio isso, tem auxílio para tudo, enquanto a população está sem emprego, com uma séria dificuldade, fome, né? Coisas de outros países aí, nem sei onde. Nem sei te dar exemplo direito, mas é uma loucura, né? Coisa muito ultrapassada, isso não existe mais. Então, o que acontece na teoria do Leviatã é o seguinte, né? O governo, ele é um maximizador malevolente, ele maximiza o bem-estar dos políticos e em detrimento total da população, azar da população. Tá bem? Então aqui não entra esquerda, direita, cima, baixo, centro. O negócio é o seguinte, os políticos querem mesmo, são sanguessugas da população. E a única coisa que a população tem de arma é a própria legislação, né? Que é o que define lá qual é o papel do governo. Tá bem? Então aqui o governo é totalmente o sanguessuga. Tá? Coisas, como eu já falei, que não existem mais. Né? Bom, uma outra parte da teoria que é legal é dos ciclos políticos e econômicos. Aí tem dois tipos, né? O primeiro é o modelo oportunista. Aqui também são coisas que não acontecem mais. É que o governo, né, perto das eleições, o que ele faz? Gasta dinheiro, né? Então ele asfalta as ruas, põe poste, né? Começa a fazer coisas que aparecem, né? Começa a arrumar a rua, pinta as coisas, né? Por quê? Porque ele conta com a visão dos eleitores, que é míope, né? Que é de curto prazo. Então ele despeja um monte de gasto e é reeleito. Só que aí o que acontece? Como aumenta o gasto, né? A inflação vem depois, né? O custo disso vai vir depois. Aí depois é depois, né? Como diria Keynes, no longo prazo estaremos mortos, né? Então, o que vem depois é depois. Então, o modelo oportunista é isso aí mesmo. É coisa que também não acontece. O governo gasta um monte só para se reeleger. Então, lá, os pressupostos, né? Condições econômicas favoráveis influenciam as eleições. Baixo trade-off entre inflação e desemprego, né? Claro, eu aumento o custo, reduzo o desemprego e depois vai vir a inflação, né? Curva de Phillips, né? Inflação, relação inflação e desemprego. Então, eu aumento o gasto, diminuo o desemprego, a inflação vai vir lá depois, entendeu? Não vai ser agora, é depois. Depois é depois, tá? E também que os eleitores sofrem dessa miopia política, tá? Bom, quais são as conclusões? Partidos políticos não ganham eleições para formular políticas, mas formulam políticas para ganhar as eleições.
ou seja, inverter um pouco aqui o raciocínio, né? Não interessa ideologia, não tem nada disso. O importante é ganhar as eleições, tá? Isso é que formula, isso é a política. As políticas são criadas para ganhar as eleições, né? Bom, e também é o processo eleitoral que determina as políticas e os ciclos econômicos, sendo menos relevantes a posição ideológica, a posição ideológica do governo, né? Então, um pouco que a gente já falou aqui, não importa se é centro, baixo, esquerda, direita, o que importa é ganhar a eleição. E é para isso que a gente cria as políticas, são todas criadas em função disso. Então, é só para ganhar a eleição. E aí a inflação fica para... O custo dessas políticas fica para o próximo, né? Bom, uma outra visão é o modelo de ciclos partidários, né? Aqui, o que acontece, né? O objetivo do partido não está apenas em alcançar o poder, mas também na busca de implementar as políticas sustentadas por sua base de apoio eleitoral. Então aqui, ao invés de ser o eleitor ser míope, né, o que importa é agradar a minha base eleitoral, tá? Porque é ela que vai sustentar o governante lá, o meu prefeito, o meu presidente, enfim, no poder. Então eu tenho que contentar a minha base eleitoral. Então o que vai acontecer? De novo aquela relação curva de Phillips, né? Inflação e desemprego. O cara que é mais de esquerda, né, ele vai ter uma tendência mais se preocupar com desigualdade, né? Então o que ele vai querer? Ele vai dar um peso maior para ter um nível de desemprego mais baixo, tá bem? Isso significa então que ele vai ser mais tolerável com a inflação, tá bem? Então as políticas de governo que são para agradar o pessoal de esquerda vai ser isso, vai ser desemprego baixo com inflação um pouco mais alta. Agora, o lado da direita, ele já dá um peso maior para a questão da inflação. Então, o que políticos de direita vão fazer para contentar esse eleitorado é manter a inflação sob controle, mas aí, em decorrência disso, o desemprego vai ficar um pouco mais alto. Tá bem? É uma questão de agradar as ideologias, porque são elas que te sustentam no poder. Tá? Essa é a ideia dos ciclos políticos e econômicos no sentido de ciclos partidários. Tá bem? E aí, claro, né, essa base eleitoral ela vai mudar, né, de acordo com a posição socioeconômica, né, e de acordo com a situação econômica geral. Então é aquele negócio, quando está em crise, daqui a pouco eu me posiciono um pouco mais para a esquerda, né? Quando a coisa já está mais pujante ou está em problema de inflação e tudo mais, eu me posiciono mais à direita. Tá bem? Pegaram a ideia? O importante é eu estar no poder, né? E atendendo as ideologias que me aumentam a probabilidade de me manter lá, tá? Bom, agora, o que a gente vai fazer? Vamos comentar um pouquinho sobre as evidências empíricas, né? A aula já está um pouco grande, mas em todo caso. Então tem esse artigo aqui do Sakurai e Menezes Filho, né? Menezes Filho, para quem não sabe, é um professor da USP, chama Naers. É um dos melhores autores. Eu sou fã do cara, né? Um professor lá da USP. E aí eles fizeram esse artigo que é oportunismo e a eleição e os ciclos partidários aí no Brasil, né? Evidências para o nível municipal. O que eles fizeram? Foram testar, né, se tem ciclos oportunísticos e partidários nos municípios brasileiros entre 89 e 2005. Então, o que eles pegaram? Uma série de variáveis fiscais, tá bem? Que é lá o resultado orçamentário, né, que é a receita menos despesa. Os gastos totais do governo, os gastos correntes, os investimentos, né, as receitas em termos de impostos. Então, uma série de variáveis fiscais aqui sendo explicada por, né, o gasto fiscal no passado, gasto fiscal no passado, gasto fiscal no passado menos 1, né, em 2 anos atrás, aqui é anual, né, 2 anos atrás. Citar uma DAME para citar na época de eleição, uma DAME para ideologia, se o cara é de esquerda, de direita, e uma série de variáveis de controle aqui do município, tá bem? Que é a eleição municipal.
Então é um painel estimado com 3 tipos de medidas aí, né? Efeito aleatório, fixo e GMM. Bom, então vamos para os resultados, né? O que acontece então, para qualquer, aqui é para gasto total do prefeito, né? Do prefeito, porque isso aqui é município. Então, olha lá, se está no ano de eleição, o gasto aumenta em qualquer tipo de mensuração aqui, ó, tanto no efeito aleatório, efeito fixo e no GMM. Tá? O GMM é mais robusto aqui nesse caso. Tá? Então, ele encontra que, sim, existem ciclos políticos oportunistas no Brasil. Ó. No ano de eleição, aumentou o gasto total. Tá? O que mais que ele faz? As outras variáveis, né? Gastos correntes, investimentos, receita de impostos municipais e também do orçamento, né? A questão se está balanceado, né? Receita e despesa. Então, olha lá, no adame da eleição, no ano da eleição, aumenta gasto corrente, diminui investimento, claro, investimento a longo prazo, né? Diminui investimento, diminui receita tributária, e piora a estabilidade do orçamento. Tá? Então, o que acontece? Segundo o Sakurai e o Menezes Filho, sim, existem ciclos oportunistas no Brasil. Não? O pessoal gasta mais dinheiro para justamente se manter no poder. É factível isso. Né? E aí também, né, mostra que a ideologia partidária possui influência no desempenho das contas públicas. E aqui eles estão olhando para essas damas aqui, se é de esquerda ou de direita. Né? Vê que, por exemplo, ser de esquerda melhora o equilíbrio das contas. Né? Aqui eu até passei batido, né? Mas olha só, de esquerda no GMM diminui os gastos totais. Tá? Esses são os resultados do Sakurai Menezes Filho. O que mais que tem? Uma série de artigos aqui, né? Vou passar bem breve porque já está bastante grande a aula, né? O Brolo, Kaufmann e LaFerrara, é um artigo deste ano. Ó. O professor também trabalha bastante. A economia política como é que é? Enforcement de programas, né? O que esses caras vão ver é o seguinte, né? Existem uma série de regras para as pessoas participarem lá, receberem o benefício do programa Bolsa Família. Só que é o seguinte, as pessoas podem, no momento, tô elegível, começa a receber. Só que tem que checar para ver se essa pessoa não, sei lá, começou a ganhar mais dinheiro do que... Passou a não ser mais elegível, tá? A criança não está mais na escola, ou passou a ganhar mais dinheiro, então deixou de ser elegível. Então precisa lá o governo fazer o enforcement, né? Que é conferir, né? Ver se as pessoas estão dentro da regra ou não. Só que aí o que acontece? Num ano lá de eleição, o prefeito, aqui no caso é para presidente, né? Então o que eles fizeram? Antes da eleição do presidente, teve alguns municípios que foram lá e checaram para ver se os caras que estavam ganhando o programa, se eles ainda eram elegíveis ou não. Teve gente que checou antes da eleição e teve gente que checou depois. Tá? Então você já pode imaginar que o pessoal que foi checado antes e perdeu o benefício, pô, esse cara vai ficar uma arara, não vota no presidente nem que a vaca toça, tá bem? Enquanto que o cara que ganhou depois, bom, aí ele já votou, então para ele, né? Então o que acontece? O que eles encontraram de resultados? Ó? Um percentual menor de votos em candidatos alinhados com o presidente, né? Então na verdade aqui eu acho que era voto municipal mesmo, né? Então um percentual menor de votos em candidatos alinhados com o presidente, nos CEPs, né, nas residências, em que foram penalizadas antes das eleições, ou seja, os caras que foram conferidos antes votaram menos no partido do presidente, né? Ou seja, assim, o cara me tirou o benefício, então não vou votar nele ou no partido, tá bem? O cara que foi conferido antes mudou, teve diferença na questão de votos com quem foi alterado depois, tá bem? E aqui ele também encontrou, né, que há afrouxamento nas regras do programa Bolsa Família antes das eleições em municípios onde os prefeitos da coalizão presidencial concorrem à reeleição, né? Ou seja, se o cara é da mesma linha do presidente lá, há afrouxamento da regra, né? Por quê? Porque não há o enforcement, né? Não foram conferir os caras antes das eleições. Tá entendendo isso aí?
Bom, outro artigo, Ferraz e Fina, né? Motivando os políticos, né? O impacto dos incentivos monetários na qualidade e performance dos políticos. Aqui é muito interessante, né? Que sempre se discute, né? Corta o salário do vereador, corta o salário do presidente, esse cara ganha demais, sei que, isso é um absurdo. Né? E eu concordo em parte. Só que, o que acontece? Os maiores salários, os resultados aqui do artigo, né? Maiores salários aumentam a competição e a qualidade dos políticos. Medidas em termos de educação, tipo de profissão prévia, experiência política. Então é aquele negócio, né? Que nem eu falei antes. O salário é atrativo. O bom profissional, ele pode, vou virar político para ganhar X. Vou virar servidor público para ganhar X menos um monte. Ou vou para o mercado e ganho lá, economista, né? Trabalho no mercado financeiro e ganho um monte de dinheiro. Então, quer dizer, o cara gosta de dinheiro, né? Então ele vai trabalhar onde ele ganha mais. Então, se tu cortar muito os salários, não se torna mais atrativo. Então, o que acontece? Bons salários para os políticos faz com que eles tenham maior educação, né, na média, tipo de profissão prévia, né, melhora na experiência política, tá bem? Ou seja, maiores salários atraem melhores candidatos. Os salários também afetam positivamente o desempenho político, medido aí pelo número de projetos emitidos e aprovados. Ainda, maiores salários ligados ao aumento no número de clínicas de saúde, escolas e infraestrutura, mas sem efeito sobre acesso à água e esgoto. Então, os maiores salários lá dos políticos também estão ligados ao maior número de clínicas de saúde, mais investimento em escola, né, em termos de prédio mesmo, né, mas não tem efeito sobre saneamento e esgoto. Tá bem? Então, melhora a performance e melhora o perfil dos candidatos, né, ter o maior salário. O que mais? Bragança, Ferraz e Rios, 2015. Dinastias políticas e a qualidade do governo. No Brasil também. O que eles analisaram? Né? Se os políticos que tinham parentes políticos no passado apresentam diferença de qualidade no mandato. Então, por exemplo, aqui eu sou de Pelotas, né? Aqui tem um candidato que chama Fetter, que o pai dele já foi prefeito, acho que até o avô dele já foi prefeito. Enfim, a linhagem, né, de políticos, né? Nem o caso do ACM lá, aqueles no Maranhão lá, os caras são também são linhagens de políticos, né? Então o que ele queria saber? Se existe diferença de qualidade do cara que vem da linhagem ou do candidato que não tem o pedigree, né? Não tem parentesco, ele que é o candidato. Bom, o que acontece? Políticos de dinastia, ou seja, que tem essa linhagem, gastam mais recursos, especialmente infraestrutura urbana, saúde e esgoto. Entretanto, não foi encontrado melhora no crescimento ou na qualidade de serviços públicos. Tá? Ou seja, houve maior gasto, mas em termos de qualidade, né? E aí fica a curiosidade aqui para quem está curioso, dá uma olhada no que é que eles mensuraram como qualidade e tudo mais, né, do setor público. Então, qualidade não mudou, mas houve mais gasto em infraestrutura. Outro artigo, Brolo e Nanicini, 2011, né, atando as mãos dos inimigos nas corridas, né? Então eles estudam aí a política de transferências federais no Brasil. Então o que acontece? Eles foram ver se tu ser do partido do presidente, se isso altera, na época das eleições, lá altera a questão das transferências, quanto dinheiro o município recebe, né? O que eles foram ver, né? Eleições vencidas por margens apertadas, né? Porque eles identificaram só na margem apertada, tá? Enfim. Para identificar o impacto do alinhamento político, né? Prefeito e presidente sobre as transferências municipais. Então, por que eles pegaram só as margens apertadas, tá? Por causa do seguinte, se o cara ganhou por muito, muito longe, né? Tanto o cara que está alinhado ao presidente ou que não está, é porque havia uma preferência mais clara, né? Então as transferências daqui a pouco não fazem tanto efeito se o cara está disparado lá na frente. Agora, se a margem é pequena, pode ser que a transferência tenha feito um efeito grande, né? Pode ser que ela que tenha influenciado na eleição, que é exatamente o objetivo do artigo, né? Saber se a transferência do governo fez mudança em quem foi eleito, né? Então tu pega todas as eleições que foram definidas em margem muito pequenininha
e ver se, ó, o cara que é a linhagem do presidente, se ele recebeu a transferência maior, o que isso significa, né? O que isso impactou? Bom, então lá, municípios onde o prefeito é afiliado com a coalizão presidencial recebem maior transferência de infraestrutura, tá? Ou seja, um aumento de 40% nos 2 anos anteriores à eleição. Porém, o efeito é baseado no fato do governo penalizar municípios cujo prefeito é da oposição. Então, o que acontece? Vamos lá. Né? O Brolo e Nancy pegaram só eleições que foram vencidas na margem. Por quê? Porque eles queriam saber se a transferência teve efeito no resultado. Tá? O cara está longe já ganhou por outros motivos, né? Não só pela transferência. Tá? Então, o que eles identificaram? Né? Que sim, houve maior transferência para quem era alinhado ao presidente, em termos de infraestrutura, mas o efeito mesmo foi de ter mais transferência, foi na verdade não teve um aumento na transferência, mas sim porque quem não era do presidente, da linhagem do presidente, quem era da oposição, teve as suas verbas cortadas. Tá bem? Então quer dizer, ser alinhado ao presidente, né, o município lá, o prefeito ser alinhado ao presidente, é benéfico porque ele não recebe corte de verba. Tá bem? É isso que o resultado que eles chegaram aí. E isso acaba tendo influenciando então nas eleições. Tá bem, pessoal? Já está muito grande a aula. Espero que vocês tenham curtido aí a parte das aplicações, né, os modelos e tudo mais. Mas por hoje era isso aí. Tá bem? Voltamos aí na semana que vem. Um abraço, pessoal. Até mais.